Palavra de Deus, no Salmo 30. Acompanhamos a leitura. Salmo 30. Diz assim a palavra de nosso Deus: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Louvor, Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês e seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. O Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Vamos orar? Senhor, nesta hora nós queremos, ó Pai, entregar a Ti, ó Deus, esta manhã de culto, pedindo, ó Pai, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra e receba, Pai, os nossos atos de adoração. Receba o nosso cântico, receba as nossas ofertas, receba, ó Deus, a nossa vida. Senhor, nós temos somente a Ti, ó Deus, a quem confiar. Somente o Senhor pode fazer de fato com que uma noite de choro, de pranto, possa se tornar alegria pela manhã. Só o Senhor, ó Deus, pode realmente mudar a sorte, ó Deus, daquele que está desconsolado, desesperado, ó Deus, sem saída. O Senhor dá esperança, Pai, para aqueles que estão desesperançados. O Senhor, ó Deus, faz voltar à vida aqueles que estão mortos. O Senhor, ó Deus, dá cura a quem está doente. O Senhor, ó Deus, faz paz, Pai, onde há guerra. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor também já nos tirou do monturo da tristeza, ó Deus. Nos colocaste, ó Pai, na mesa dos príncipes, ó Deus. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor realizou grande salvação, Pai, em nosso meio. O Senhor tem nos dado esperança, Deus. E o maior perigo, o maior temor que nós devemos ter, ó Deus, nessa vida, é se em algum momento, Pai, nós não estivermos, ó Pai, ouvindo, Pai, a Tua voz, sabendo que o Senhor tem também ouvido, ó Deus, o nosso clamor, a nossa oração. Senhor, nos ajuda, Pai. Recebe este culto, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar a nossa fé, lendo o credo apostólico. Vocês podem se colocar de pé, por favor? E aí a gente já canta depois, tá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na ressurreição do corpo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vamos cantar.
36:31, que diz assim: então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades, das suas práticas repugnantes. Amém. Meus irmãos, a luta contra o nosso pecado, ela pressupõe que a gente rejeite o pecado, não queira pecar, né? Ele nos cause asco, nojo. E quando nós cometemos qualquer pecado, seja no coração, na mente, seja uma palavra maldita, mal colocada, uma ação que não honrou ao Senhor, que machucou pessoas, que a gente sinta esse nojo. Então hoje vamos orar ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo em especial que Ele nos dê isso, que Ele nos dê este asco, esta aversão ao nosso próprio pecado. Oremos. Senhor, nós reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes pecamos, ó Pai. Com frequência pecamos, ó Deus. Como diz o salmista, a iniquidade, Pai, a nossa mãe nos concedeu. E desde então vivemos assim, ó Deus, em iniquidade. E sabendo que mesmo já lavados, ó Deus, e regenerados por causa do sangue de Jesus, sabemos que ainda assim o pecado é um acidente real e frequente para a nossa vida. Pai, nesta luta pela santificação que devemos travar dia após dia, dá-nos, ó Deus, o nojo, Pai, pelo nosso pecado, que ele não nos seja familiar, não nos seja agradável, ó Deus. Mas tenha, Pai, o gosto de fel, o gosto amargo, Pai. Que nós venhamos, ó Deus, a sentir a vergonha, sentir a vergonha pelos nossos atos, e que este nojo, esta vergonha, esta aversão, ela nos faça simplesmente correr para Ti, Pai, onde nós obtemos perdão. O Senhor retira, Pai, de nós a nossa vergonha, ó Deus, nos faz, ó Deus, viver uma vida agradável, quando amamos, ó Deus, os Teus preceitos, quando amamos, ó Pai, Te honrar com a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Dá a cada um de nós uma aversão, Senhor, ao nosso pecado, em especial aquele com o qual nós temos lutado, Pai, há bastante tempo. Muitas vezes, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração está cauterizado, Deus, para ele, adormecido. Ajuda-nos, Deus, a travar essa luta, Pai querido, em Ti somente que nós confiamos, ó Deus. E no nome de Jesus, Pai, que nós oramos, sabendo que nele podemos obter perdão. Amém. Vamos cantar? Olho para a cruz, olho para
estava condenado, mas agora pela cruz eu fui conciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. E pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por 1000 vezes falhei, recebi teu perdão, e tropeçando outra vez, tu me estendes tua mão para sempre. Se tudo se apagar, eu sei, para sempre tua luz me guiará na fé. De tudo que sou, controle eu te dou, consome o meu interior. Deus, justiça verei, contigo estarei, o amor de Deus está em mim. Permanece assim teu propósito em mim, que é viver aos teus pés e servir ao meu Deus para sempre. Se tudo se apagar, eu sei, para sempre tua luz me guiará na fé. De tudo que sou, controle eu te dou, consome o meu interior. Deus, justiça verei, contigo estarei, o amor de Deus está em mim para sempre. Se tudo se apagar, eu sei, para sempre tua luz me guiará na fé. Toda vez que eu clamar e entregar o meu ser a ti, a graça de Deus verei para sempre. Se tudo se apagar, eu sei, para sempre, se Deus me guiará na fé. Toda vez que eu clamar
de tudo que sou, controle eu te dou, consome o meu interior, Deus, justiça verei, contigo estarei, o amor de Deus está em mim. Nesse momento, convido todos a ofertarem lá atrás. Enquanto isso, a gente canta a última música. Perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, me quebranta o meu coração. Vamos se assentar lá. Convido os irmãos mais uma vez para abrir a palavra de Deus agora no livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Vamos ler do 31 até o 40. Jeremias 31, do versículo 31 até o 40. Diz assim a palavra do Senhor: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Hananael até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garé, indo na direção de Goa. Todo o vale onde cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale do Cédron a leste, até a esquina da porta dos cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Aqui a
palavra de Deus. Meus irmãos, vocês perdoariam uma traição? Vocês seriam, por exemplo, um marido ou uma esposa mais dedicado, mais leal e mais fiel no seu casamento com o cônjuge que você soubesse que havia te traído? Depois de um adultério, você se portar com mais lealdade, amar mais, comprometer-se mais com essa relação? Talvez, eu tenho quase certeza que nenhum de nós tomaria essa atitude, ou tomaria, mas com um grande custo e falhando muito. Porque é muito difícil, de fato, nós sermos traídos e tratarmos o traidor com benevolência, como se na verdade ele fosse a pessoa mais santa e leal do mundo. Mas a verdade é que o Senhor Deus, este sim, Ele é capaz de celebrar uma nova e mais plena, uma nova e plena aliança com o povo que lhe foi fiel em todas as vezes que ele celebrou compromisso. Nós temos visto ao longo do ano, e estamos concluindo, um panorama no Antigo Testamento, e vendo que a aliança é, digamos que o grande eixo, né, que perpassa toda a história bíblica. O modo como Deus resolveu se revelar e entrar, digamos que, em comunhão com o ser humano caído, é por meio de alianças. Ele faz compromissos, celebra compromissos, pactos com o homem. Ele celebrou um pacto com Adão. Ele celebrou um pacto de obras, um pacto no qual Adão precisava entrar com sua obediência, mas Adão falhou. Mas o Senhor não deixou que simplesmente a pena desta aliança quebrada fosse executada e ficasse por isso mesmo, deixando a humanidade representada em Adão completamente perdida. O que ele faz é suscitar uma nova aliança, um novo compromisso, que ele já faz ali com o próprio Adão e sua esposa Eva, ao prometer à mulher um descendente que esmagaria a cabeça da serpente que a enganou. Ali o Senhor inicia o que nós chamamos de uma aliança de graça, uma aliança de salvação, que vai se desenvolvendo em novas alianças ao longo de toda a história bíblica. Então o Senhor faz uma aliança com Noé, na qual ele promete preservar a vida aqui na terra. Depois, muito tempo depois, ele faz uma aliança com Abraão, na qual ele faz promessas a Abraão de coisas que Abraão nunca necessariamente pediu. Deus se revela a Abraão e entra num compromisso pactual com Abraão, de lhe dar descendente, uma descendência numerosa, de lhe dar uma grande terra e de lhe fazer um nome famoso. Em todas as alianças, o Senhor cumpre a sua parte, e aquilo que Ele requer daquele com quem Ele entrou em aliança, geralmente não é cumprido. Mais adiante, então, o povo vai acabar no Egito, e no Egito eles são escravizados, os israelitas, mas eles retornam na liderança de Moisés, e com Moisés como intermediário, Deus celebra mais uma aliança. Mas agora não é mais com um homem específico. Esta aliança agora é com o povo, representado por Moisés, mas agora é com todo o povo de Israel. Porque desde o início, o projeto de Deus sempre foi formar um povo para si. Então ele faz essa aliança, depois de ter libertado o povo, ele dá os preceitos da aliança, a lei, dizendo: vivam deste jeito. Mas o povo não vive. O povo não cumpre aquilo que foi acordado. Mas mesmo assim o Senhor não desiste da sua aliança, do seu compromisso de amar o homem até o fim e de salvar, de preservar um povo para Ele no meio da humanidade caída.
Ele faz então uma aliança com Davi, uma aliança muito especial, porque essa é uma aliança que abarca todas as outras alianças anteriores, e ela é a mais clara ao apontar para o Messias. O Messias é aquela semente da mulher que foi prometida a Eva, uma criança, um filho de mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Agora, essa criança recebe mais um detalhe a respeito de quem ela deve ser. Ela será um rei, descendente de reis, e o seu reino jamais terá fim. A aliança então com Davi, de um reinado que jamais teria fim, ela não poderia ser cumprida nos seus descendentes. Todos eles pecaram, desde Salomão até todos os outros reis de Judá. E é nesse contexto que está Jeremias. Jeremias é um profeta muito marcado pelo fato dele falar muito a respeito do castigo que Deus iria suscitar contra o povo por conta da sua iniquidade. Josias, que nós vimos há 2 semanas, ele realizou uma reforma, ele tentou melhorar as coisas durante o período do seu reinado. O povo andou na linha, o povo procurou observar os conceitos de Deus, o povo procurou se afastar da idolatria, procurou viver de uma maneira melhor, decente. Mas ele morre muito cedo e os seus filhos que o sucedem não fazem do mesmo jeito. É nesse contexto, então, que aparece Jeremias. Jeremias aparece do meio do reinado de Josias para o fim do reinado dos seus filhos, que serão deportados para a Babilônia. Esse era um grande castigo, o destino deles. E Jeremias passa até esse 30º capítulo do seu livro falando sobre o castigo. E esse castigo era justo. Mas agora, a sua palavra muda e começa a ser uma palavra de esperança para o povo, demonstrando que o Senhor, apesar de toda a iniquidade, de todo o pecado, de toda a idolatria que aquele povo estava cometendo, o Senhor iria realizar uma nova aliança. O Senhor é como aquele marido traído que recebe a sua esposa infiel de volta, que está apto a perdoar, mesmo que o outro ainda não esteja apto ou com vontade de pedir perdão. Mas essa profecia, ela também aponta para uma realidade muito mais sublime, uma realidade muito maior do que aquela vivenciada por Jeremias. Nós estamos incluídos nessa aliança. O tema, então, portanto, para nós hoje é esse: a nova aliança de Deus com o seu povo. E este seu povo inclui tanto os israelitas do passado, como nós hoje, como nós veremos. E a pergunta que fica: como será essa nova aliança? Primeira coisa, essa aliança será uma aliança escrita no coração. É isso que a palavra de Deus nos diz. Jeremias começa a falar então dessa esperança, dizendo que vai chegar dias em que Javé, que o Senhor, ele vai realizar uma aliança com o seu povo reunido de novo. Se vocês puxarem pela memória, há também mais ou menos um mês, nós vimos que o reino de Israel foi dividido em 2 reinos: o reino do norte, que herdou o nome da nação, e o reino do sul, que herdou Jerusalém como capital. Então ficou o reino do norte Israel, o reino do sul Judá. O reino do sul, o reino de Judá, ele continuou sendo governado pela casa de Davi. Quando Jeremias está profetizando, o reino do norte, inclusive, já não existia há 2 séculos. Não existia mais. 200 anos já fazia que o reino do norte tinha sido destruído pelos assírios. Mas o reino do sul ainda existia, era nesse contexto que eles estavam profetizando, mas é interessante que o Senhor aqui lembra do reino do norte e diz: farei uma nova aliança com a comunidade de Judá e de Israel. O Senhor então já nos ensina uma primeira coisa aqui: aquilo que é quebrado, o Senhor pode restaurar. Se alguma coisa quebrada na nossa vida,
Se na sua vida é um relacionamento quebrado, uma rusga, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar. Ele pode unir aquilo que o pecado separou. É por isso que em Deus a possibilidade de perdão infinita, inimaginável para o homem. Porque nós temos coração duro. Nós temos coração duro, difícil de perdoar e difícil de pedir perdão. Mas em Deus, irmãos, nós temos a possibilidade, a liberdade de perdoar aqueles que nos ofenderam. De voltar a caminhar com pessoas que nos machucaram. De voltar a caminhar com pessoas que nós machucamos. Em Deus, então, a comunidade de Israel e de Judá é novamente reunida. E aí ele diz algo que é interessante. Ele diz, olha, a lei vai ser escrita agora no íntimo de vocês. Por que ele está falando isso? Primeiro, porque ele está fazendo uma referência às placas de pedra que ele havia dado a Moisés. Como se dissesse, eu tinha escrito a lei agora diante de vocês, no exterior de vocês, para que vocês vissem e observassem. Mas nesta nova aliança, esta lei que havia sido gravada em pedra, será gravada no coração de vocês. De tal maneira então que nem será mais necessário mestre, ninguém que chegue para você e diga, olha, vamos lá, vamos para o culto. Vamos lá, você precisa adorar a Deus. Você mesmo terá essa disposição de querer buscar o Senhor. É isso que ele está dizendo. As pessoas que estão debaixo da nova aliança com Deus, elas devem possuir essa disposição de buscar ao Senhor. Essa lei no coração, ela também significava que esse conhecimento seria um conhecimento íntimo, conhecimento profundo e pessoal. O povo, até a aliança de Davi, ele tinha apenas um conhecimento parcial de Deus, um conhecimento, digamos assim, exterior, do caráter de Deus. Mas o que ele está prometendo a partir da celebração dessa nova aliança, e aqui é apenas a profecia da aliança, ele não está celebrando. Esta nova aliança será cumprida em 2 momentos. Por quê? Porque toda vez que você ouvir falar em profecia na Bíblia, entenda o seguinte, que as profecias da Bíblia, geralmente, elas possuem mais de um cumprimento. Elas não possuem um cumprimento só. Elas podem ser cumpridas em 2, 3 ocasiões. Até mais. Depende da extensão daquela profecia. Esta, por exemplo, esta foi cumprida em 2 ocasiões. Geralmente, uma primeira ocasião, ela é cumprida de maneira parcial. E numa segunda, de maneira plena. Essa maneira plena, geralmente, é no Novo Testamento. É a partir de Jesus que várias profecias bíblicas começam a ganhar uma clareza, uma amplitude maior. Essa profecia aqui, ela vai ser cumprida quando o povo retornar do exílio, 70 anos depois. Então, de fato, o Senhor vai chamar o povo de volta, vai reconstruir Jerusalém, e aquele povo vai entrar em um novo compromisso com Deus. Mas qual o problema? É que esse povo também vai falhar. Eles não serão pessoas perfeitas. Ainda haverá falhas, ainda haverá problemas. Já de início, no retorno, por exemplo, nem todo mundo volta. Muita gente prefere continuar na Babilônia, na Pérsia, no Egito, nos lugares para onde os judeus se espalharam. E o remanescente que volta começa a entrar em confusão para poder reconstruir a cidade um tempo. Por quê? Porque esta profecia ainda não seria cumprida plenamente naquele período. Ela, na verdade, terá seu cumprimento pleno na era da igreja do Novo Testamento. Ela terá seu cumprimento pleno a partir de Jesus. É por isso que o Senhor, quando ele veio, quando ele celebrou a ceia, ele disse: este é o cálice da nova aliança. Este é o meu sangue que é derramado por vocês. Em versões mais antigas, a nova e eterna aliança. Em Cristo, então, portanto, esta nova aliança profetizada por Jeremias, ela é plenamente celebrada. Lembra que alianças devem possuir o que? Sinal.
E essa nova aliança aqui, Deus ainda não indica qual sinal. Apenas diz que vai fazer. Mas como será? E o sinal foi este. O sinal foi o sangue de Cristo derramado na cruz, simbolizado, significado pelo vinho na ceia. A ceia que tomamos, ela é este sinal da nova aliança. É a celebração da nova aliança que só é possível por meio de Cristo Jesus. E de mais ninguém. Cristo, portanto, que veio cumprir a nova aliança, celebrar a nova aliança. Por isso que nós estamos incluídos nela, se nós somos de Cristo. E aí cabe também um outro esclarecimento, irmãos, é que existem várias correntes e maneiras de pensar no meio da igreja evangélica, no Brasil e no mundo. E há uns mais populares do que outros, mas o fato de ser popular não significa que seja necessariamente mais exato biblicamente. Há uma corrente, por exemplo, chamada dispensacionalismo, que ela entende que cada aliança que foi celebrada, ela foi cancelada pela outra seguinte. Mas não é assim que a palavra de Deus nos fala, de alianças que vão sendo canceladas pelo anterior. A aliança de Noé é cancelada pela aliança de Abraão, que depois é cancelada, ela é trocada pela aliança com Moisés, que depois é trocada pela aliança com Davi. E a aliança de Davi trocada, por sua vez, por esta nova aliança, que é realizada em Jesus. Não é assim. Por que isso é importante? Porque isto muda muito a nossa visão de todo o Antigo Testamento e de todos os termos dessas alianças. De compreender que, na verdade, cada aliança incluía a anterior, como se fosse uma versão atualizada dela. Portanto, a nova aliança na qual nós estamos, ela abraça todas as alianças anteriores. De tal maneira, então, que tudo aquilo que era cobrado daqueles que entravam em aliança com Deus anteriormente, eles continuam, eles permanecem válidos para nós hoje. Aí você pode perguntar, mas nós não celebramos as festas judaicas, por exemplo, que eram preceitos da aliança de Moisés. Nós também nem vivemos numa monarquia. A grande questão é que o cumprimento desses preceitos foi todo realizado em Cristo Jesus. Ele mesmo realizou. Então é mais correto nós dizermos que, na verdade, as alianças anteriores foram em Jesus realizadas, cumpridas plenamente. Por quê? Porque Ele cumpriu perfeitamente a lei. Ele foi um homem que viveu exatamente da maneira como o caráter de Deus requer. Então Ele cumpriu as alianças. Então ela não está inválida hoje, ela está válida e cumprida em Jesus Cristo. E nós respondemos a esta nova aliança com fé nele, com fé na obra que Ele fez. Isso é o que nós chamamos de teologia de aliança, que igrejas presbiterianas ao redor do mundo defendem, que entendem então que a Bíblia toda conta uma história só, e ela tem um só personagem, que é Jesus Cristo. Essas alianças antigas, elas falavam de um Jesus que viria, de um Messias que viria. Na nova aliança, o Messias já veio e celebrou essa nova aliança, na qual nós, que nem somos judeus, podemos ser inclusos nela. Essa aliança também será uma aliança perpétua, ou seja, uma aliança que não terá fim. A palavra de Deus sempre ressalta esta questão da eternidade do Senhor e dos seus compromissos. De que, apesar de nós, que costumeiramente transgredimos o nosso pacto com o nosso Deus, Ele não transgride. Ele não retrocede. E aí o que é que o Senhor vai fazer para poder mostrar para Israel e para nós hoje qual é o tamanho dessa perpetuidade dessa aliança? Ele vai então falar a respeito
da criação. Dizer, olha, eu coloquei leis na natureza, e as leis físicas, elas são regulares, e devem sempre acontecer enquanto houver universo. Então, se elas são regulares, a aliança com o Senhor também ela é perene, também ela é eterna. Ele usa uma linguagem que a gente chama de hipérbole, né? Uma linguagem de exagero, ou seja, ele usa uma linguagem exagerada para nos ensinar a respeito do tamanho dessa eternidade, do tamanho deste compromisso. Este compromisso da nova aliança não tem condicionalidades. Jesus encarnou no período no qual o povo de Israel, por exemplo, não andava necessariamente do jeito mais santo, mas estava numa grande confusão no período romano, muito dividido em partidos, o templo completamente corrupto, tomado por homens corruptos, os fariseus escravizando as mentes das pessoas e a vida delas em troca de status e dinheiro, os zelotes criando rebeliões violentas. O cenário não estava nada bom, mas foi nesse cenário que o Senhor deu para nós o maior de todos os presentes, que foi Cristo encarnado. Ou seja, mesmo apesar de todo o pecado do povo, o Senhor foi fiel à sua palavra. Mais uma vez, essa profecia ela não poderia ser cumprida plenamente para aqueles israelitas naquela época, mas de maneira plena para nós, enquanto igreja. A igreja é composta de judeus e gentios fiéis que creem no Senhor Jesus. E é nele, então, que a nova aliança se faz perpétua. Quando ele também celebra a ceia, o que é que ele diz? Vocês farão isso em memória de mim. Quando ele está celebrando a ceia, ele também diz que não vai mais tomar do fruto da videira, até que então o reino de Deus venha. O que indica também eternidade. Indica que esta aliança, portanto, ela é perene. E toda vez que nós celebramos comendo do pão, bebendo do vinho, nós estamos anunciando a morte do Senhor, dizendo que ele foi morto e seu sangue foi derramado como o sangue da nova aliança, por causa dos nossos pecados, mas também nós anunciamos o seu retorno, de que ele virá. Até que ele venha, devemos fazer isso como um sinal. A aliança é perpétua, e é um privilégio, portanto, ser alguém com quem Deus tem um compromisso. Imagina, você tem um compromisso com o Criador do Universo. Você tem um compromisso com aquele que fez os céus e a terra. Nós deveríamos nos sentir, irmãos, mais honrados por isso do que por qualquer honraria, qualquer homenagem que viemos a receber em vida. Qualquer uma. O fato de que o Senhor, individualmente, pessoalmente também, tem um pacto com cada um de nós, se nós somos dele. Ele tem um pacto conosco. O Deus Criador tem um pacto com você, tem um compromisso perpétuo com você. Isso também demonstra que a nossa salvação, portanto, se nós cremos em Jesus, se nós cremos no poder do sangue que foi derramado na nova aliança para a remissão dos nossos pecados, nós não perdemos salvação, nem a completamos. E o modo como vivemos, na verdade, só é uma maneira de agradecer ao Senhor, de retribuir de algum modo. Eu imagino que vocês, quando recebem uma gentileza, um presente inesperado, um presente de aniversário de alguém, desejam retribuir prontamente. E a ideia é essa. Nós hoje, nós não procuramos observar os preceitos de Deus para ganhar favor de Deus, porque Ele já nos deu o seu favor em Cristo Jesus. O que nós fazemos é procurar viver em conformidade com o seu caráter, porque nós estamos, inclusive, no processo de conhecê-lo, e conhecê-lo nos muda, conhecê-lo modifica a nossa vida, de tal maneira, então, que
nosso jeito de enxergar o mundo, nosso jeito de viver, de proceder, vai sendo moldado por essa comunhão com Deus, de tal maneira que os preceitos dele vão ser a nossa maneira de viver, tão natural quanto é respirar. Essa é a ideia. É por isso que ele está falando de uma lei que esteja escrita no coração, de tal maneira que não seja necessário ninguém falar para você: você não deve roubar, porque você já sabe; você não deve adulterar, você já sabe; você não deve levantar falso testemunho contra alguém, porque você já sabe, a lei já está escrita no seu coração. Sabe, você já não tem mais nem noção de onde é que começa a pessoa de Jesus e termina a sua e vice-versa. De tal maneira que parece que a mente dele ocupou a sua mente. Irmãos, amizades comuns, as nossas amizades nos moldam. Os nossos pais nos moldam muito. O ambiente de trabalho nos molda. Nós somos moldados pelas estruturas que nos cercam. De tal maneira, então, se deixe ser moldado pela comunhão com o Deus vivo. Deixe-se ser moldado pela comunhão com Cristo. A última característica dessa nova aliança será uma aliança de restauração. Aí Jeremias começa a descrever a topografia de Jerusalém de então, mas com uma modificação que é muito interessante. Ele começa a falar dos limites de Jerusalém, e ele fala de lugares, inclusive, que não estão dentro do perímetro urbano de Jerusalém. O perímetro urbano de uma cidade antiga, geralmente, era aquilo que estava dentro dos muros da cidade. As cidades eram muradas antigamente, né, porque era a maneira dela de se proteger de invasões. E Jerusalém, então, ela tinha espaços que estavam para além do seu muro, e que Deus inclui aqui, mostrando que sempre quando o Senhor restaura, não é apenas uma reprodução daquilo que foi antes, mas que, na verdade, o novo é sempre mais amplo. Esta nova aliança é mais ampla do que as anteriores. A nova Jerusalém que o Senhor nos promete, que é a cidade, o reino de Deus que vem do céu à terra, ela é maior, é mais magnífica do que a Jerusalém terrena. Aliás, o próprio reino de Deus, comparado com o Éden, com o paraíso, ele é muito maior, mais pleno. O Senhor, por exemplo, quando promete renovar todas as coisas, não é apenas nos fazer voltar à situação do paraíso. Pelo contrário, o que ele faz é, inclusive, redimir aquilo que foi criação nossa, como cidades, por exemplo. A Bíblia, sabiamente, coloca a origem das cidades na descendência de Caim, mostrando que a civilização humana precisa de redenção, porque ela é marcada pela violência. E o que o Senhor faz? No final de todas as eras, no final da história, quando o Senhor vier em glória, Ele vai trazer do céu uma cidade, mas uma cidade redimida. Ele então restaura todas as coisas, fazendo então aquilo que é restaurado muito maior. Faz inclusive dos lugares de morte, agora lugares de vida. Quando ele cita aqui uma região em que eram jogados os cadáveres, esse lugar era chamado Geena, o Vale do Rinom, que era um vale de rio seco, não tinha, o leito era seco, geralmente ali eram colocados cadáveres de pessoas que não eram israelitas, enfim, acabavam sendo incinerados, e lixo também, era tipo o lixão de Jerusalém. E ele inclui isso dentro da cidade, porque onde havia morte, haverá vida. A nova aliança é uma aliança de vida eterna. Cristo veio, irmãos, restaurar o que estava quebrado, restaurar a nossa comunhão com o Senhor, a nossa comunhão com Deus, restaurar a nossa comunhão com o próximo, restaurar a nossa comunhão com a própria natureza, inclusive. Ele veio restaurar, sobretudo, o nosso relacionamento com Deus. E a Jerusalém reconstruída do exílio, porque lembra, a profecia tem dois cumprimentos. O primeiro cumprimento foi a reconstrução literal da Jerusalém, que vocês conhecem, que está ali
entre Israel e Palestina. Aquela Jerusalém foi construída 70 anos depois, seu tempo, pelo esforço de Zorobabel, Esdras e Neemias, mas ali era só uma prefiguração, porque Jerusalém foi destruída de novo em 70, no ano 70 já da nossa era, por meio dos romanos. E desde então, inclusive, os israelitas se espalharam pelo mundo e só retornaram à Terra Santa como nação em 1948. Ou seja, não tem como essa aliança ter sido cumprida plenamente nesta Jerusalém terrena. Ela, na verdade, nos fala de uma Jerusalém muito maior, muito mais imponente, onde de fato todo choro será enxugado, onde toda a doença será curada e não haverá morte. Essa é a nossa esperança, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Santo Eterno Deus, nós te louvamos, Pai, pela nova aliança, o Pai, que foi celebrada, ó Deus, no dia em que o Senhor tomou o pão, tomou o vinho e comeu a Páscoa, Pai, com os seus amigos, os seus discípulos, indicando, Pai, que essa nova aliança seria firmada efetivamente no seu sacrifício na cruz. Pai, nós louvamos, ó Deus, teu nome, pelo sacrifício de teu Filho, Pai, porque ele nos dá oportunidade de vida, nos dá, ó Deus, acesso ao teu perdão, nos dá, Pai, a garantia de que ainda que morramos, ó Pai, nós viveremos eternamente por causa das suas promessas, a promessa de estar contigo por toda a eternidade e de sermos ressuscitados. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar? Nós exaltamos de coração.
coloquemos de pé para fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pelo reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos, só lembrando que semana que vem, no caso, nós não teremos culto em português, tá? Será culto de celebração da Ação de Graças e será o culto único em coreano, 11 horas. Deus os abençoe e tenha uma boa semana.